Olá, meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Pré-Veste UEA. Sou o professor Max Rodrigues, teu professor de filosofia. Tenho 54 anos, sou do sexo masculino, sou um homem pardo com cabelos castanhos e olhos castanhos. Hoje estou trajando uma camisa azul, uma calça preta e o ambiente da aula de hoje é um estúdio de televisão, por isso mesmo usarei a tela interativa para as nossas anotações e conversas sobre a nossa temática. Vamos a ela. Abordar a filosofia medieval através da patrística e a escolástica. Por que, Max, você está falando sobre isso se tu não trataste antes? Exatamente. Apesar de ser uma aula de revisão, esse é um tema recorrente no SIS2 que não havia sido tocado ainda, mas agora é a oportunidade. Reta final, vamos lá. Temas importantes. Conceito de patrística, escolástica, razão e fé. Vamos começar de trás para frente. Contexto. Decadência do Império Romano, e a ascensão do cristianismo. O cristianismo vira uma febre, viraliza, porque existia a promessa que o Messias chegava. E o Messias chegou, fez milagres, curou, fez cego enxergar, fez morto reviver. O cristianismo cresce rapidamente. Só que era preciso com que o cristianismo se organizasse com poder. E aí surge a Igreja Católica Apostólica Romana, com os apóstolos Paulo e Pedro. A pergunta é, como é que eu vou me organizar no poder se eu não tenho argumentações, fundamentação teórica? Não é somente as armas que se mantêm o poder, é preciso fundamentação teórica. Era preciso ter argumentos para defender esse novo estágio do poder. Lembre que no mundo medieval, a igreja foi fundamental, a igreja detinha o poder, é o período do teocentrismo. Só que tem um detalhe, quem foi que historicamente trabalhou argumentações? Foram os gregos, Sócrates, Platão, Aristóteles, e os neogregos, como Plotino, que é o neoplatônico. Então, vejam bem, esse tipo de filosofia que já tinha tratado de argumentações, que conseguia argumentar e ter fundamentos, ela vai ser cristianizada. É quando a razão filosófica vai servir ao propósito da fé. Presta atenção, meu aluno, minha aluna. A razão trabalha em função da fé, tanto na patrística quanto na escolástica. É um ponto em comum, tá bom? Agora vamos abordar cada um desses sistemas. A patrística. O nome é patrística porque ela foi construída pelos padres da igreja. A palavra padre é pai. Os padres são os pais da igreja. Foram eles que, em princípio, construíram essa perspectiva, essa forma ideológica, teológica de se manter no poder, se utilizando principalmente da filosofia de Platão. É quando nós vamos tratar de um filósofo muito importante desse período, do século II ao século V da era cristã, que é o senhor Agostinho de Hipona. Presta atenção nesse nome, tá? Ele é um neoplatônico. Ele leu, não Platão, ele leu Plotino, neoplatônico, e se utilizou dessa filosofia do Platão. Lembra da filosofia do Platão? Do mundo das ideias, que é o mundo das realidades, da verdade, e o mundo físico, sensível, que é o mundo dos erros. Ele se utilizou dessa filosofia para construir a sua filosofia. É assim que é o conhecimento. Você se apropria mesmo e modifica. Ele faz isso. Agostinho de Hipona se apropria da filosofia de Platão e cria um sistema filosófico. Sua principal teoria é a teoria da iluminação. Por quê? Ele parte do princípio que o homem é capaz de conhecer. Mas, para ele conhecer as verdades celestiais, ele precisa, antes de tudo, crer em Deus. Ao crer em Deus, sua razão será iluminada por Deus e, a partir daí, ele vai reconhecer as verdades celestiais. Então, vejam que ele é platônico em parte, porque lembra do Platão? Para o Platão, o conhecimento é inato. Nós, para o Agostinho, não. Nós até conhecemos algumas coisas, mas se nós quisermos conhecer as verdades celestiais, nós temos que crer em Deus, tá? Então é importante essa distinção. A presença de Platão na filosofia de Agostinho é evidente, tá bom? Lembrem disso, por favor. Agostinho de Hipona vai dizer, só para fechar aqui, que o pecado não é coisa de Deus. Aonde há pecado, aonde há maldade, é uma experiência humana, e do uso e o abuso do livre-arbítrio. Toda vez que eu uso em excesso o meu livre-arbítrio, eu gero pecado. O pecado não é de Deus.
o pecado é do homem. Vamos falar da segunda escola importante, a escolástica. O nome é escolástica porque foi um período onde mais de 70 escolas e universidades foram construídas no reinado de Carlos Magno. E a Igreja Católica foi quem gerenciou esse processo, sabe, essa construção, porque eram eles que dominavam o conhecimento, eram eles que estudavam as línguas, traduziam as obras, e nesse contexto, um outro nome é importante, né? São Tomás de Aquino. O doutor São Tomás de Aquino é muito importante nesse período. Por quê? Porque ele vai ser o fundamento da escolástica. Esse ritual que você faz na sua sala de aula, você está numa sala de aula, tem um professor, num local fechado, tratando de um tema do intelecto, esse ritual é escolástico, tá? Então, até hoje, nós continuamos realizando, revivendo o ritual escolástico. Veja bem, o São Tomás de Aquino, falei do Santo Agostinho, que é platônico, São Tomás de Aquino é aristotélico, ele é, né? Então, inclusive, a escola que ele constrói é o tomismo, tá? São Tomás de Aquino, de tomista, vem assim, tá bom? Que são discípulos de Aristóteles. Como é que é Aristóteles? O conhecimento sensível. O conhecimento verdadeiro começa pelos sentidos. Tanto é que ele propõe 5 provas da existência de Deus. A forma, a matéria, a eficiência, a finalidade e o movimento. Essas 5 provas da existência de Deus. Mas, para a gente avançar um pouco mais, entenda, o cristianismo passa 1000 anos se dividindo. A decadência, a Baixa Idade Média, começa a ser rompido por um novo renascimento. E a escolástica faz a sua parte, prepara um ambiente para um novo momento, já antropocêntrico, tá bom? Saindo da teologia, saindo do teocentrismo medieval e indo para o antropocentrismo. Vamos às questões. UEA 6.2, olha para ti, ó. O filósofo Agostinho de Hipona afirma que há uma forma de os humanos não precisarem passar pelas punições divinas, desde que, letra A, vivam em irmandades religiosas, letra B, utilizem convenientemente o livre-arbítrio, letra C, duvidem sistematicamente da filosofia pagã, letra D, façam cotidianamente exames de consciência. E a letra E, imitem cada semana o sacrifício cristão. Lembrando que o termo pagão tem a ver com todo aquele que não acredita em Cristo é pagão, tá? Vamos lá. Resposta competente. Letra B, utilize conveniente o livre-arbítrio. Deus te deu o livre-arbítrio. Então, por favor, tenha medidas no uso do seu livre-arbítrio. Repito, toda vez que você usar em excesso o livre-arbítrio, você estará pecando, estará gerando mal, porque o mal e o pecado não é de Deus, diz Santo Agostinho. Vamos ver agora que questão número 2 é essa. Não posso dizer o que a alma é com expressões materiais. E posso afirmar que não tem qualquer tipo de dimensão. Não é longa ou larga, ou dotada de força física, e não tem coisa alguma que entre na composição dos corpos, como medida e tamanho. Se lhe parece que a alma poderia ser um nada, porque não apresenta dimensões do corpo, entenderá que, justamente por isso, ela deve ser tida em maior consideração, pois é superior às coisas materiais, exatamente por isso, porque não é matéria. É certo que uma árvore é menos significativa que a noção de justiça. Avancemos. Diria que a justiça não é coisa real, mas um nada? Por conseguinte, se a justiça não tem dimensões materiais, nem por isso dizemos que é nada. E a alma ainda parece ser nada por não ter extensão material? Viu a reflexão? Olha só, no texto de Santo Agostinho, a prova da existência da alma. É muito interessante essa perspectiva, lembrando, Agostinho é platônico, né? Então a alma, ela é imortal. A alma é uma essência desse corpo aqui. Eu sou um duplo de corpo e alma, né? E essa alma, é a alma que me anima. A palavra alma vem de ânima, é ela que me anima, ela que me faz me movimentar, pensar, refletir, criar, né? Afirmar, negar. Meu corpo é um resultado dessa alma. Diziam os gregos antigos
que eu só serei livre quando eu morrer, porque a minha alma vai se libertar. Então, a alma, em Agostinho, ela é metafísica. Olha essa palavra, meta, além. Física, físico, é do além físico. Vamos às alternativas aqui, ó. A letra A, desempenha um papel primordialmente retórico, desprovido de pretensões objetivas? Jamais. Agostinho não é um retórico. Agostinho é um filósofo sistemático que construiu uma filosofia que sustentou a patrística. B, antecipa o empirismo moderno e valoriza a experiência como origem das ideias? Se fosse Tomás de Aquino, sim, que é aristotélico. Mas ele é platônico. Serviu como argumento antiteológico mobilizado contra o pensamento escolástico? Jamais. Letra D. É fundamentada no argumento metafísico da primazia da substância material. E a letra E é acompanhada de pressupostos relativistas no campo da ética e da moralidade. Bem, diante dessas alternativas, a única competente é a letra D. Tá? É fundamentada no argumento metafísico da primazia da substância material. A alma vem primeiro. A alma, ela antecipa as coisas. O corpo é um tipo de acidente. O corpo precisa ser trabalhado. Mas quem sustenta essa matéria física, chamada corpo, é a alma, entendeu? Por isso, eu não teria como considerar, por exemplo, a letra E, acompanhada de um pressuposto relativista do campo da ética e da moralidade. Agostinho trabalha a ética e a moralidade, trabalha como um cristão, né? Como um cristão. Mas onde, como eu te disse, o pecado é uma invenção, uma construção humana. Deus não foi feito para fazer o mal. Deus não foi feito para fazer o pecado. Mas, Max, por que existem guerras, injustiças, corrupção, e no país, e no mundo, e etc.? Porque o homem fez isso, e não Deus, tá? Então, eu não teria como, por exemplo, eu ficar na letra C, serviu como argumento antiteológico, mobilizado contra o pensamento escolástico. Não, antiteológico não, pensamento teológico. Né? A fundamentação platônica teológica de Agostinho. E a letra B, eu comentei contigo, do empirismo aristotélico, ele é platônico, só se fosse Tomás de Aquino. E desempenha um papel primordial e retórico, está fora, sem chance, e nunca foi um retórico. Né? Na aula de hoje, nós vimos fundamentalmente elementos da filosofia medieval. Né? É um assunto importante para o vestibular da UEA, e se você quiser passar, siga o Preveste UEA em todas as redes sociais. Estamos aqui para te ajudar. Boa sorte!